Além das Montanhas de hoje vai discutir as políticas públicas para adolescentes em conflito com a lei e também para a prevenção de letalidades entre jovens. Participam deste programa a juíza Risa Neri, que é coordenadora da Coordenadoria de Infância e Juventude da AMAGES e também coordenadora do Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente, autor de ato infracional de Belo Horizonte. Ao meu lado está a defensora pública Ana Paula Coutinho Canela e Souza. Ela é coordenadora da Defensoria Especializada dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes, ato infracional. E conosco também o promotor de Justiça do Ministério Público de Minas, Lucas Rola, coordenador da 23ª Promotoria de Justiça, Defesa dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes, área infracional de Belo Horizonte. Muito obrigada pelas presenças de vocês aqui hoje na TVMP, bem-vindos, né? Bom, gente, Belo Horizonte conta com um Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente, autor de ato infracional, o CIA, BH, que divulga anualmente um relatório estatístico com as infrações cometidas por adolescentes. Neste semestre, nós tivemos a divulgação dos números de 2022, sobre os quais nós vamos falar mais adiante aqui no programa, porque eu gostaria de começar com uma outra pergunta. Quem integra o CIA BH? Qual que é o trabalho feito por ele? Vamos começar com a doutora Risa. Os integrantes, nós somos 7 integrantes, né, instituições que participam lá do CIA, no mesmo prédio, e trata-se da Polícia Militar, que traz o adolescente quando é apreendido, a Polícia Civil, que ouve o adolescente, forma o procedimento, temos a Defensoria Pública, o Ministério Público, o Poder Judiciário e também a Prefeitura de Belo Horizonte. Como é que essas equipes todas trabalham integradas de todas essas instituições? Isso facilita muito o nosso trabalho e dá mais celeridade, né, ao procedimento, porque assim que o adolescente entra no CIA, ele já imediatamente é lavado redes, a Polícia Civil já ouve e ele já vai para a audiência preliminar. Estando tudo no mesmo espaço físico? Facilita muito. Uhum. Doutora Ana Paula, qual que é a importância desse trabalho integrado, né, com todas as instituições? A ideia do trabalho integrado, ele responde, inclusive, um apelo do próprio Estatuto da Criança e Adolescente. O Estatuto da Criança e Adolescente preconiza a lógica da intersetorialidade. O que é isso? Não existe trabalho solo no trabalho com crianças e adolescentes. Não existem políticas isoladas quando se trata de crianças e adolescentes. Essa normativa, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, que é o nosso norteador, ela diz que todos nós precisamos trabalhar conjuntamente, em diálogo constante, para a construção de políticas públicas. Então, o CIA é esse espaço onde a gente materializa essa lógica da intersetorialidade, desse diálogo facilitado, interinstitucional e constante. Esse modelo criado aqui em Belo Horizonte tem em outros lugares do estado, do país? Outros lugares do estado ainda não, mas existe uma determinação para a criação, não tem esse mesmo nome que nós temos aqui, de CIA, né? O CIA se tornou, assim, esse é o nome que Belo Horizonte deu para esse centro integrado. Mas está se preconizando nacionalmente a criação dos NAIs, que é a mesma lógica, que são os núcleos de atendimento integrado. Já estão surgindo já NAIs em outros estados diferentes de Minas Gerais, mas é importante que se diga que o Centro Integrado do Adolescente, nosso aqui de Belo Horizonte, né, ele é modelo, né, para os outros estados, inclusive nós já recebemos aqui comitivas, inclusive vindo de outros países, para conhecer como que é esse modelo de trabalho integrado aqui que a gente faz em Belo Horizonte. Doutor Lucas, e como é que tem sido o desempenho, né, o trabalho do Ministério Público no CIA? Bom, como já foi dito pelas nossas ilustres colegas aqui dessa mesa, né, o nosso trabalho ele acaba ficando mais facilitado, porque
a gente tem um contato imediato com o adolescente, assim, dentro daquele calor, assim, da prática do ato infracional. E isso pode não parecer importante para as pessoas que ficam sem entender essa questão, mas, assim, é super importante que a gente tenha esse contato com o menino, com a família dele, tá certo? E para que a gente possa prestar o atendimento o mais rápido possível, né? Para se ter uma ideia, né, a doutora Risa sabe desse detalhe, a doutora Ana Paula, né, quase 50% dos casos de adolescentes que são apreendidos em Belo Horizonte são resolvidos no mesmo dia. Ou seja, né, aquilo não fica para depois. Tem sempre né? um promotor lá? É um plantão? Sempre Como um promotor, funciona? sempre um juiz, sempre um defensor público, né? Nós temos um plantão assim que funciona inclusive dentro dos contextos de feriados, fins de semana, né? E isso também a gente não deixa para depois, né? E é um serviço excepcional que é prestado às cidades. Talvez isso a gente não pode afirmar com certeza, mas é um sinal de que a redução de apreensões de adolescentes aqui na nossa cidade se presta em função desse trabalho que vem sendo desenvolvido no CIA. É 24 horas o atendimento, doutora Risa? 24 horas. E qual que é o perfil do adolescente que chega lá? O adolescente sempre vem com aquela carência, né? E normalmente não tem estrutura familiar, né? Mora em locais de risco, não estudam e querem mais o dinheiro fácil. E normalmente os traficantes aproveitam, né? E trazem esses meninos lá para cometer as infrações. A maior parte deles, então, está ligada ao tráfico? A maioria, A maioria sempre o tráfico. Apesar de ter havido uma queda, né? Durante o ano, em relação ao ano anterior, mas continua liderando o tráfico de drogas. E onde é que o CIA funciona? A estrutura é adequada? A estrutura não é 100% adequada, porque nós trabalhamos num prédio vertical. Né? Nós pretendemos até futuramente um prédio horizontal, onde a gente pode visualizar melhor tudo que está acontecendo. Onde que fica o prédio? É na Avenida Afonso Pena, 2300, esquina com Rio Grande do Norte, na Savassi. E tem quanto tempo que o CIA funciona e nesse modelo, né, integrado? Desde 2009. Desde 2009. Né? Então, final há de mais... 2008, né? Final. Isso. O CIA ele começa a partir né, da reunião de pessoas, né, assim, que queriam exatamente materializar esse modelo de atendimento para o adolescente, que é como o doutor Lucas bem disse, a doutora Risa bem disse, que atende a esse comando da imediatidade. Né? O adolescente, como um ser humano em formação, né, a gente precisa de fazer essa acolhida imediata, né? Porque tudo no adolescente, né, é aquele corpo pulsante ali, né, intenso demais. Né? Então, as respostas têm que ser imediatas para a gente poder contemplar, olhar para aquela realidade daquele adolescente e verificar ele imediatamente onde as políticas públicas estão falhando com esse ser humano em desenvolvimento. Né? Então, assim, o ECA preconiza que é a responsabilidade de todos, o trabalho com crianças e adolescentes. A responsabilidade é da sociedade, a responsabilidade é da família, a responsabilidade é do Estado. Então, é uma responsabilidade compartilhada. Então, nós temos que olhar para eles, não os colocando nesse lugar, né, onde, infelizmente, muitas pessoas colocam, né, esse lugar estigmatizador do menor infrator. Nós, inclusive, nem gostamos dessa terminologia, porque nós achamos uma terminologia muito estigmatizante. A gente tem que olhar e ver onde sociedade, família e Estado falhou no desenvolvimento dessa criança e desse adolescente. E então, a partir dali, desse atendimento imediato, a gente construir aí, junto com esses diversos atores que atuam nessa política, construir uma rede que favoreça que esse adolescente não escolha o crime como opção de vida.
né? Eu acho que o nosso maior objetivo, o objetivo de todos nós, é que esses meninos e meninas, eles tenham uma vida plena, né? Eles tenham uma vida feliz, eles se desenvolvam através de uma trajetória saudável, na sua família, na escola, né? Dando a eles o direito mesmo, né, de se desenvolver como seres humanos, né, potentes e cheios de capacidades, né, que todos eles têm. O contato com eles ensina muito isso para a gente, né? O quão potentes todos eles e todas elas são. Né? Doutor Lucas, o senhor está há muito tempo nessa área, né? O CIA foi criado em 2008. O senhor vê muita diferença do tratamento que era dado antes? O que mudou nesse tratamento dado ao adolescente infrator? Isso foi uma mudança que eu poderia dizer assim, da água para o vinho, sabe? Porque, para vocês terem uma ideia, né, antigamente os adolescentes ficavam aguardando nos fins de semana na delegacia, que antigamente era ali na rua Conselheiro Lafayette, e os alojamentos que a gente pode hoje chamar de masmorras, né? Ficavam entulhadas de meninos assim. Eu me lembro bem, né? Sempre havia, a imprensa sempre acompanhava esse detalhe. Descobria muito, né? E estava sempre muito lotado, né? Aquela lotação. E aquelas questões assim apareciam assim, às vezes nos fins de semana prolongados, né? Como esse próximo que a gente vai ter, a época do Carnaval, de Réveillon. Então, aqui, os meninos ficavam ali aguardando. Eram jaulas mesmo, né? Era E ficava aguardando, assim, quando chegava cima. na segunda-feira ou no primeiro dia útil próximo, aí a gente tinha uma fila de meninos, né? E era muito ruim, né? Porque você tinha que trabalhar depressa para poder conseguir ver todos os casos, e a pressa é inimiga da perfeição, né? É óbvio isso, né? Aquela unidade foi desativada? Aquela unidade, em termos de recolhimento de adolescentes, sim, né? Ela permanece apenas hoje como uma delegacia onde a Polícia Civil executa as investigações aí dos casos que não são flagrantes, né? Que os casos flagrantes são resolvidos lá na delegacia que fica dentro do próprio CIA. Mas né? o trato para o adolescente chega ao CIA é completamente diferente desse? Que havia digamos antes. que é um trato completamente diferente, né, porque o adolescente já é encaminhado diretamente para o CIA. E isso é uma grande vantagem, né, porque antigamente eles ficavam, não que a Polícia Civil não cuidasse direito, mas eles não tinham condição para poder fazerem isso, né. Eles tinham que manter o adolescente lá aprisionado, vamos dizer assim. E ele não tinha espaço, não tinha estrutura, né. E hoje é completamente diferente, ele já chega lá no CIA, naquele mesmo dia, se for o caso, ele já vai ser atendido aí por nós, né? Não fica em cela? Eu não vou dizer que não fica em cela, mas ficam dentro de um contexto assim, muito melhor, né? Não há nada degradante, não há nada indigno, vamos dizer assim, né? De repente uma contenção, mas por pouco tempo, né? Principalmente aqueles meninos que não têm necessidade, né? Às vezes acontece, né? Casos, por exemplo, de escolas, que os meninos são conduzidos para lá, a gente tem essa facilidade de atendê-los imediatamente e resolver aquela questão. Né? Como eu disse aquela hora, né? Quase 50% são resolvidos no mesmo dia. Então, essa é uma diferença da água para o vinho. Né? Sem falar nos processos que ficavam acumulados nos escaninhos. Né? A gente tinha, assim, absurdamente... hoje assim, a memória nesse ponto falha, mas eram mais de 1000 inquéritos esperando para que a gente se manifestasse. E aquilo ali passava, às vezes, anos para a gente pegar aquele papel ali e ver o que estava acontecendo, né? E, infelizmente, aquela dádiva que dizia assim, não, o adolescente acha que nada vai acontecer com ele porque o ECA passa a mão na cabeça, né? É isso que o povo acha, que, como diz, menor pode tudo, né? Até hoje. E hoje o menino, até hoje, mas os meninos, eles ficavam assim, ele cometia um ato infracional, depois não acontecia nada, 1 ano, 2 anos, às vezes o inquérito era arquivado porque não valia a pena, ele falou assim, então ele raciocinava com a maior tranquilidade, não dá nada mesmo não. E aí ele partia para uma prática de um ato infracional mais grave,
E isso, então, acabava levando a uma consequência mais grave para ele mesmo, ele acabava ficando, então, acautelado. Ele ficava sem entender, né? Mas como, né? Não dá nada. E tô eu aqui hoje preso, né? Como Então, é que esses processos são conduzidos hoje, doutora Rissa? Agora nós estamos, foi instalado o processo judicial eletrônico, PJE, então com isso está muito mais rápido, funcionando tudo mais rápido, né? Porque o REDS, a PM, a Polícia Civil, já manda direto tudo para o sistema, então nós temos acesso, né? O Poder Judiciário, a Defensoria Pública, o Ministério Público, todos têm acesso assim, no mesmo dia, e a gente pode ouvir os menores no mesmo dia. Então, parece que agora, com o PJE, nós vamos aumentar esse número de 50% por dia para 70%. Resolver os casos, 70% dos casos vão ser resolvidos no mesmo dia. Então, isso facilita muito. E essa resposta imediata, como o doutor Lucas falou, a doutora Ana Paula, isso é fundamental para eles mesmos, ver a sociedade, a família, ver que tem resposta imediata do poder público. Né? Nós temos que agir dessa forma, porque senão vem a história da impunidade. Eles cometem as infrações e fica por isso mesmo. E esse estigma também de não dar nada já está diminuindo bastante. Eles estão vendo que dá sim. E quantos por cento desses adolescentes que chegam lá diariamente têm que ser conduzidos para alguma unidade? A porcentagem não é pequena. A maioria nós resolvemos no mesmo dia com medidas socioeducativas. E devolvendo para as famílias. Isso. Quando o menor está presente, é primeiro ato, um ato sem violência, né, a pessoa. Então, já é aplicado de imediato uma medida de prestação de serviço à comunidade, as primeiras, e a liberdade assistida. São as duas medidas em regime aberto. E aí entrega para a família, explica para a família, e essas medidas, depois de aplicadas lá pelo judiciário, elas são executadas pela Prefeitura Municipal. A Prefeitura que acompanha os adolescentes nas regionais, né? Liberdade assistidas regionais, que acompanham essa medida e nos informam também do cumprimento. Ok, no próximo bloco, então, nós vamos detalhar dados do relatório do CIA 2022, que apontam uma queda nos números de infrações cometidas por adolescentes. Aguarde. Estamos de volta ao Além das Montanhas, que hoje fala sobre políticas públicas para adolescentes em conflito com a lei e também para prevenção de letalidades entre os jovens. Neste semestre, o CIA-BH divulgou o relatório estatístico anual com os números relativos a infrações cometidas por adolescentes durante 2022. A gente vai destacar alguns dados, você vai ver aí na tela. Em 2022, o CIA-BH registrou 12 ocorrências de atos infracionais de homicídio cometidos por adolescentes. É o mesmo número ocorrido em 2021, enquanto somente no primeiro semestre de 2022, na capital, houve um registro total de 176 homicídios cometidos por adultos. Então, a diferença é muito grande. Agora a gente vai ver aí os números relativos a furtos. Também em 2022, os atos infracionais análogos ao furto cometidos por adolescentes somaram 204 ocorrências registradas pelo CIA-BH, apresentando aí uma queda de 25% em relação a 2021. E diante de um total de mais de 66 mil ocorrências desse mesmo tipo cometidas por adultos e registradas na capital no período, de acordo com a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado, a Sejusp-MG. Bom, que análise a gente pode fazer desses números, doutor Lucas?
Bom, a questão do homicídio, sabe, na verdade, a gente se preocupa mais com o adolescente vítima de homicídio. Né? Porque, como foi demonstrado pelos números, né, há uma disparidade muito grande. Né? São pouquíssimos homicídios cometidos por adolescentes em relação à prática pelos adultos. Né? E isso, apesar de, assim, de ser uma matemática, né, as pessoas ainda insistem, né, naquele estigma de que o adolescente é perigoso, que ele precisa ficar muitos anos preso nas cadeias, né? E não tem nada disso, a gente sabe com relação a isso. Né? A mesma situação a gente vê com relação aos furtos. Né? Os adolescentes, na verdade, né, são vítimas dessa questão, porque existem, né, o próprio doutor Afrânio defende essa questão, né, de que eles são vítimas de quadrilhas, por exemplo, de roubos de celulares. São usados por adultos, né? De celulares, de correntinhas. Né? Essas pessoas estão lá esperando que imediatamente o adolescente furta, vai lá, passa para eles a mercadoria e pronto. Tá certo? E dão a eles aí uma migalha do valor desse bem. Né? Esses meninos estão muito largados e eles precisam realmente de serem atendidos dentro do sistema para que eles possam ter uma oportunidade na vida, né? Então, assim, os números, pelo menos na minha impressão, eles são números que não dizem muita coisa a respeito da prática de atos infracionais, né? Eles muito mais são vítimas de homicídio do que com relação aos homicídios não tem a menor dúvida, né? A gente se preocupa demais. Depois eu acho que vai ter a tela, né, dos adolescentes que são vítimas, a gente pode imediatamente comparar com relação a isso. Quais são os números? Vamos falar aqui, porque a gente não tem as imagens, mas vamos falar aqui sobre os números de vítimas de homicídio entre os jovens adolescentes. Na verdade, as vítimas, o levantamento foi feito assim, não só com adolescentes, mas também com jovens adultos, né, até uma idade de 29 anos. O número correto, assim, agora a memória não me traz, mas é muito pouco, mas é um número muito grande, sabe? Nós temos um trabalho desenvolvido pela Comissão de Letalidade, né? A gente faz uma pesquisa em conjunto com o IML, que nos fornece as informações, né? E esses números assim, demonstram assim, que é muito mais preocupante. Né? O perfil da vítima de homicídio no país inteiro, né? O que são jovens. A gente pode entender disso tudo, né? Que esses adolescentes estão sendo vítimas em todos os sentidos. Né? Porque quando eles não servem mais, eles são eliminados. É simplesmente uma questão muito fria, né? Muito fria e a gente fica aí o tempo todo. Quando acontece um ato infracional praticado por um adolescente, o país inteiro vem tem que reduzir a idade penal para os adolescentes, porque eles são os responsáveis pela criminalidade do nosso país. Né? O dado está lá mostrando que não tem nada disso, né? É uma ínfima participação de adolescente, ao qual a gente precisa, claro, né, evitar que aconteça, né? Mas como a doutora Ana Paula disse muito bem, né, nós precisamos de políticas públicas que possam garantir isso. Né? E assim, a gente sabe da desigualdade social do nosso país, né? Não tem como a gente conseguir, né, manter esses adolescentes numa boa escola, porque as escolas da periferia não são boas. Né? Elas não têm espaço para esses meninos poderem estudar, né? Tudo é contido nesses locais. Então, assim, como, né, educação é cara, né? O governo precisa investir muito nisso. E sem isso, como que nós vamos conseguir mudar um cenário? Né? A gente faz, assim, dentro desse contexto de procurar modificar essa questão. Né? Doutora Riz, achou os números de homicídios que tem como vítimas adolescentes e jovens? Sim, aqui em 2020 nós temos aqui 79 casos. Em 2020 de homicídio. Só em BH? Só em BH, de homicídio. Porque aqui tem, o relatório traz um resumo, né, de vários casos. Porque é a primeira vez que o relatório publica
esses casos, a letalidade a primeira vez. Essa E é a nós segunda, estamos- né? Nós fizemos sim. duas, Isso. só que os dados são atrasados. Atrasados. Né? O relatório é de Isso. 22, Nesse mas ano o divulga o do ano último é de anterior. 21, Ah, sim. 2021. Esse aqui de 2021. Então, nós estamos trabalhando agora para aperfeiçoar esse relatório no que diz a letalidade, com mais detalhes, sabe? Porque, como está no início, né? Então, é mais superficial. Mas nós queremos saber os detalhes, por exemplo, quantos meninos que passaram pelo CIA que foram vítimas de homicídio. Entendeu? Porque nós temos aqui o caso de menores em Belo Horizonte, todos os menores. Igual aqui nós temos caso de acidente, ignorada, suicídio, causa natural. Então, está aqui, nesse contexto aqui, estão as mortes de todos os adolescentes da capital. Aí nós estamos aperfeiçoando para o próximo relatório. E a gente está acrescentando também agora os meninos da Grande BH, né? Isso. Os jovens adultos, né? Até aquela idade de 29 anos. Que também, porque a Grande BH funciona como uma própria Belo Horizonte, né? Porque eles moram lá, mas vêm atuar aqui e tudo. Então, nós temos um problema gravíssimo, seríssimo, para resolver como sociedade. Né? O Brasil é o país onde tem mais incidência de letalidade de adolescentes e jovens adultos. Esse é um dado que é estudado mundialmente. O mundo inteiro olha para o Brasil para poder observar esse fenômeno, né, dessa alta incidência de letalidade. Tanto que nós temos, né, inclusive Minas Gerais foi um dos primeiros estados brasileiros a criar um programa específico de proteção à criança e adolescente ameaçados de morte. Então, o fato de nós precisarmos ter um programa que trata especificamente deste problema já é sintomático, né, dessa realidade brasileira que é tristíssima. Funciona? O programa funciona exatamente para poder atender e acolher adolescentes que trazem a informação de que estão ameaçados de morte. Né? Normalmente, esses adolescentes, eles estão aí envolvidos, né, nesse contexto do ato infracional, muitos deles envolvidos nessa dinâmica do tráfico de drogas que acaba os empurrando fortemente para esse contexto de risco. São adolescentes, muitas vezes, que já têm uma trajetória, desde a infância já, muito marcada por extremas vulnerabilidades, né? Então, assim, é sintomático que a gente precise de um programa específico para atender esse público. Como é que é a atuação? Ele é retirado desse meio em que ele vive? Sim, a proposta do programa... Um programa de proteção mesmo, ele é retirado, colocado em outro exatamente. ambiente, O programa ele tem uma metodologia, né, de atendimento para esse adolescente, muito estudada, enfim, com o suporte da segurança pública, da inteligência e tudo mais, a fim de que esse adolescente, e muitas vezes a sua família também, seja retirado daquele contexto de risco. Né? Mas a gente trouxe a questão do programa de proteção exatamente para a gente reforçar isso que o Dr. Lucas muito bem colocou aqui, que a gente precisaria preocupar mais como sociedade, mais com o fato deles estarem morrendo, do que do ínfimo número de adolescentes que se envolvem em atos infracionais análogos a homicídio, que de fato é um número, inclusive assim, nacionalmente, é um número menor mesmo. Não é uma especificidade só de Belo Horizonte. Então, assim, quando surge uma situação, né, de um adolescente específico envolvido no ato infracional grave dessa natureza, tem uma incidência fortíssima midiática sobre esses casos para trabalhar a mentalidade da sociedade no sentido de que eles são o problema de segurança pública. Aí vem toda essa narrativa da redução da maioridade penal, que nós sabemos que não vai... Nós que estamos lá no dia a dia, trabalhando com eles, que trabalhamos com esses dados, né, diuturnamente, nós sabemos que essa não é a solução para a segurança pública. Né?
Né? Reduzir a maioridade não é a solução do problema da segurança pública. Até porque o adolescente envolvido em ato infracional, ele não é, né, o maior problema da segurança pública, né, que nós temos. Né? Que bom se fosse só. Né? Estaria num alcance maior da gente poder solucionar as questões, porque o adolescente é um sujeito mais maleável, né, para as intervenções do que os adultos são. Né? O adolescente é muito mais... O manejo com o adolescente, ele é muito mais facilitado no sentido assim, você ainda tem possibilidade, grande possibilidade de trabalhar com aquele ser humano para que ele faça uma correção de rota. Com a personalidade de informação. Exatamente. Tem mais facilidade de aprender. Que é importante a gente destacar. Porque o adolescente com 15 anos não é a mesma pessoa daquele com 18. Né? Sim. E quando ele atinge a idade de 18 anos, aí ele já se sente uma pessoa adulta. Sabe? Apesar de a gente não ver assim, nenhuma modificação no transcurso dessa idade, né? Mas ele já tem outra cabeça, entendeu? Então isso facilita muito o trabalho, né? Que a doutora Ana Paula colocou de forma bastante pertinente, né? Que a gente tem mais possibilidade de trabalhar com os adolescentes e conseguir sucesso nessa questão. É claro que a gente também não vai fazer uma ode aqui ao trabalho nosso, né? Que estamos resolvendo os problemas todos, que não é bem assim, né? Existem as dificuldades, né? A gente está ciente dessas dificuldades, né? Quais são elas, as principais? As principais, assim, é preciso que o governo, primeiro, encare a socioeducação da forma como que ela é, e não como problema de segurança pública, né? Por quê? O Estatuto fala em unidades educacionais, não prisionais. Olha só a diferença entre esses dois termos. E as nossas unidades, E as nossas unidades, elas são muito mais... Não, são prisionais, né? Eu não vou dizer muito mais, não, porque nós temos Tem hoje... pouco da parte socioeducativa. Nós conseguimos modificar muita coisa, né? Mas ainda assim, né? É aquela mentalidade da contenção, de transformar o adolescente em detento, aquela mentalidade de cadeia, que é aquela famosa escola do crime que todo mundo fala aí, e que acaba sendo verdade mesmo. O adolescente vai para lá e sai mais escolado para o crime do que para a vida. Né? Então, assim, a gente tem que estar muito atento a isso, e é uma questão que o governo precisa olhar de forma séria, né? Porque isso não é questão de polícia, não é questão de prender, não é questão de algema, é questão de educação, que é uma diferença muito grande. Há muita alegação de que o adolescente cometeu uma infração, passa pelo sistema, volta ao convívio social e torna a cometer infração. Essa reincidência ainda é muito alta, doutora Isa? Não é tão alta, né? Mas tem diminuído muito, porque nós temos feito um trabalho com vários projetos dentro dos centros socioeducativos. Nós temos vários projetos que ajudam o adolescente. Lá no centro socioeducativo, eles têm aulas, né? Culinária, barbeiro, profissionalizantes, isso. E quantos centros educacionais a gente tem em Belo Horizonte? Um só? Não, nós temos vários. Hoje nós temos 14? 4. Não, em Belo Horizonte hoje Em são Belo Horizonte? Nós temos fechados, foram reduzidos a 4 de internação e 2, fechado e semi. 3 Todas as provisórios. unidades, né? No global, unidades socioeducativas em Belo Horizonte hoje nós temos 14. São Né? 14. Dentre Aí- centros socioeducativos e Internação, porque tem a Semi-liberdade. internação, né? Semi-liberdade, Onde aí que eles tudo bem. ficam cumprindo ali a pena até 3 anos que pode ficar, lá nos centros de internação. E tem o centro de semi-liberdade. Seriam 4. Tem de semi-liberdade, né? E tem as casas também que abrigam eles lá. Todo esse do regime aberto é sempre da prefeitura e os outros do Estado. E essas unidades têm sido suficientes para atender esse público, né, que passa pelo Em termos de gestão de vagas, hoje nós temos um fenômeno, né, um fenômeno de uma redução muito importante na quantidade de adolescentes que estão privados de liberdade, e isso não é uma realidade só de Belo Horizonte.
é uma realidade do Estado, é uma realidade, Brasil, inclusive, do Brasil. Inclusive, tem até encomenda do CNJ de pesquisa para entender, para tentar entender o que foi isso, foi o atravessamento da pandemia, o que aconteceu que, de repente, houve uma redução realmente muito importante, de forma que hoje o Estado de Minas Gerais não sofre uma pressão para aumento de vagas. Tá? Hoje nós temos sobra de vagas para, nas unidades socioeducativas, tanto de restrição, que são as casas de semi-liberdade, quanto de privação de liberdade, que são as unidades socioeducativas. Então, ou seja, na verdade, isso é uma questão importante da gente ressaltar, porque com essa redução, o que nós esperamos, o que o sistema de justiça, por exemplo, espera que seja feito, que o gestor dessa política fale, que melhore, então, o atendimento. Né? Nós não temos uma pressão, superlotação de vagas, como o doutor Lucas mencionou aqui, de unidades superlotadas. Então, hoje nós temos uma redução, o que favorece que a gente melhore o atendimento que é ofertado para aquele adolescente que contingencialmente recebeu uma sentença para cumprir uma medida socioeducativa em que a liberdade dele está restrita. Ok, nós vamos para mais um intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para falar mais sobre como esses números do relatório têm ajudado no trabalho dessas instituições. A gente volta já. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. Estamos de volta com Além das Montanhas, que discute hoje as políticas públicas para adolescentes em conflito com a lei. No bloco anterior, nós falamos sobre o relatório estatístico, né, de infrações do CIA-BH, que aponta números em queda. Pelo segundo ano seguido, foi incorporado a esse relatório o estudo da Comissão de Prevenção à Letalidade, coordenado pelo nosso promotor de justiça, Lucas Rola, que fala sobre a relação entre a morte violenta de adolescentes em Belo Horizonte e outros municípios limítrofes, né, na Grande BH, e também sobre eventuais passagens dessas vítimas pelo CIA e pelo sistema educativo. Doutor Lucas, então, esses jovens que viram vítimas de homicídio normalmente passaram pelo sistema, pelo CIA? Nós estamos fazendo um estudo, como a doutora Risa mencionou no bloco anterior, né, que a gente faz um levantamento de todos esses meninos, qual a gente tem o nome, né, se eles passaram pelo CIA. A gente consulta o sistema, né, nós temos o SISCOM, dali a gente consegue adquirir quais dos meninos que estiveram por lá. E a partir de agora, né, é um trabalho que a comissão está desenvolvendo, né, mas é um trabalho muito hercúleo, sabe? A gente trabalha não exclusivamente, né, por conta da comissão, mas a gente está pegando todos os processos desses meninos. Né? Aí nós estamos avaliando, né, o que foi feito, o que não foi feito, o que poderia ter sido feito, tá certo? É um trabalho em cima de estatística, facilita muito isso? Facilita porque a gente tem ali aqueles que pereceram, né? A gente sabe que eles passaram por lá e uma boa parte dos adolescentes que morreram, mesmo os jovens adultos, tiveram uma passagem pelo CIA. Então nós temos um material grande para poder fazer um estudo e quem sabe a partir daí a gente conseguir influenciar essas políticas públicas, né? Que possam depois fazer para fazer uma diferença, fazer uma diferença na vida desses meninos, né? Porque é uma questão assim impressionante como que a morte caminha muito fácil do lado deles ali, né? É uma questão assim, às vezes nem tem a ver com a criminalidade, tem a ver com uma discussão de uma namorada e tudo. Aquilo dali vira morte, né? Eu me lembro quando eu era jovem, adolescente e tudo.
A gente Tudo mais tinha as dramático, desavenças, né? né? Tudo parece que é o fim do entre turmas e tal, assim, a gente às vezes brigava e tal, mas ficava só no tapa, né? Hoje não. Hoje o menino compra uma arma e pumba no outro, entendeu? Ou então alguém vai lá e mata, né? Isso aí é dramático, né? Agora, é dever do Estado ter políticas públicas que possam, então, minimizar esse problema, né? Deixa eu perguntar para a doutora Ana Paula como é que esses levantamentos, o relatório, tem norteado o trabalho da Defensoria? Como a gente faz um trabalho integrado, né, norteia o trabalho da Defensoria Pública, porque a gente precisa olhar para os dados e fazer uma leitura crítica desses dados, né? Quando a gente faz uma leitura crítica desses dados, a gente tem que, então, adaptar a nossa maneira de atuar ao que as evidências dos dados estão nos mostrando. Então, por exemplo, né, o doutor Lucas mencionou, a doutora Risa também mencionou, quando você observa o mapa da cidade de Belo Horizonte e percebe onde está a incidência maior, né, das ocorrências, dos atos infracionais, ou, né, da letalidade, né, juvenil, você tem que olhar para aquele dado e falar assim, bem, nós sabemos onde as questões estão acontecendo. Então, a gente tem que, de forma inteligente, né, obviamente aí, com o suporte de todo mundo, inclusive da segurança pública, olhar e falar o que nós podemos fazer, então, de estratégias de atuação para, então, prevenir essas ocorrências que a gente já sabe que estão acontecendo aqui, né? Como o doutor Lucas mencionou, por exemplo, há uma hiperconcentração de furtos na região do hipercentro, porque existe uma cadeia de receptação muito bem organizada. Então, assim, a gente tem que olhar para isso e falar assim, bem, a gente vai incidir só sobre o adolescente? Ou desarticular essa cadeia. Ou nós vamos desarticular essa cadeia que já está ali dinamicamente preparada para poder receber esses bens que são furtados para esse adolescente nessas áreas concentradas ali do hipercentro e Belo Horizonte. Uma integração de quem trabalha na defesa da criança e do adolescente Exatamente. com o restante da segurança pública. Exatamente. A questão do tráfico de drogas, né? A questão do tráfico de drogas, hoje a gente tem, inclusive dentro até das comissões do Fórum Permanente do Socioeducativo, o doutor Lucas tem mencionado sempre a comissão. Essa comissão que o doutor Lucas está mencionando, né, que é de prevenção à letalidade de jovens, é uma das comissões desse Fórum Permanente do Socioeducativo, que vai fazer 10 anos no ano que vem, que é uma instância interessantíssima de debate. Inclusive, a doutora Ana Paula vai presidir um fórum, né, sobre as questões do socioeducativo, porque é riquíssimo você poder juntar várias pessoas do sistema de garantias de direito que têm olhares, vetores diferentes, sabe? Olhando para essa questão. O tráfico de drogas. Hoje o CNJ tem um manual de incidência que relaciona o tráfico como uma das piores formas de trabalho infanto-juvenil. Né? Ali preconiza todo um manejo diferenciado para a gente olhar para esse jovem, para esse adolescente envolvido com o tráfico de drogas. Né? Porque tem uma série de atravessamentos aí do envolvimento desse adolescente com o tráfico. Inclusive o uso desse adolescente para uma mega estrutura, né, que o adolescente muitas vezes é uma simples pontinha do iceberg. Descartável. Né? Exatamente. E uma política pública de drogas que, infelizmente, ela é caríssima para o Estado brasileiro, né? São valores estratosféricos que são gastos com essa política de drogas falida, ineficiente, que fica usando as forças de segurança pública para incidir sobre pequenos varejistas de tráfico de drogas. E a gente não desmonta, então, as mega estruturas que estão por trás desse grande mercado que é o tráfico de drogas. Essa discussão já vem de um tempo e é difícil de se Isso, chegar a uma conclusão então, de assim, fazer. Como que isso incide no trabalho da defesa? Então, o trabalho da defesa, a gente vai ali avaliar essas questões e trabalhar a defesa desse adolescente pensando exatamente nesse adolescente, nesse contexto de exploração do tráfico de drogas, pensando nesse adolescente
como aquela parcela de adolescentes que é selecionada para vir para dentro do sistema, porque tem o problema da seletividade também. A polícia incide especificamente em um grupo de adolescentes. Esse grupo de adolescentes tem um lugar que ele mora, que normalmente são nas comunidades, nas regiões periféricas. Esse adolescente tem uma cor de pele, normalmente são meninos negros, né, pretos ou pardos. E tem um atravessamento de classe social muito forte também na incidência da segurança pública nessas áreas, né? Então, tudo isso a gente precisa trazer para o nosso trabalho, para a gente pensar formas de trabalhar e de agir que a gente que a gente consiga ir na raiz do problema, na essência do problema. Porque senão a gente vai ficar tendo aquela sensação ali de um fazer sem propósito, né? Sem objetivo. Se a senhora me permite, assim, né? Por mais bizarro que possa parecer, né? O adolescente que se envolve no tráfico de drogas, ele tem uma habilidade muito boa, assim, porque não é qualquer adolescente que pode ir lá para a boca de fundo e sair vendendo. Né? Ele é um menino que tem habilidade para poder conversar, para poder fazer aquele controle, né, daquela droga que é vendida, do dinheiro que ele arrecada. Então, é um menino que tem um potencial muito grande. Então, o que nos resta fazer, então? É aproveitar esse potencial dentro de um contexto que isso vai ser para ele um benefício, né, uma oportunidade, porque ali, o que acontece? Esse menino é facilmente descartável, né? A gente cansa de ver lá adolescentes que perdem droga para a polícia, porque, como a doutora Ana Paula comentou e tudo, né? Esses meninos, assim, só eles praticamente que são presos, né? A maioria da estrutura organizacional, né, que deveria ter sido combatido pela polícia, mas infelizmente não sei se eles não conseguem ou não querem, né? Então isso tudo leva o adolescente a ser aprisionado, né? E esses meninos precisam de ter essa oportunidade. Né? Doutora Rita, como é que têm sido tratados esses casos na vara da infância da juventude? Comentando ainda o assunto anterior aqui, sobre a estrutura, né? Eu vejo que precisa muito de estrutura familiar. Tem que começar na família, porque essa vulnerabilidade vem justamente da fragilidade dos pais, né? Sai de manhã para trabalhar, deixa os filhos sozinhos, tem que trabalhar todos os dias. Os filhos não vão à escola, enquanto isso os traficantes estão pegando esses meninos, estão aproveitando dessa situação. Então é necessário criar também, melhorar a estrutura das famílias. Eu acho que é o primeiro passo, é fundamental. Na justiça, como é que isso tem sido conduzido? Nós temos alguns projetos, então a gente encaminha, a própria família também pode usufruir dos benefícios também do adolescente. São pai, a mãe, programas, né, doutora? Programas, nós temos cursos diversos e eles estão adequando bem a esses cursos. Né? Cursos profissionalizantes. Profissionalizantes. Né? Já sai com diploma e consegue um trabalho. Às vezes trabalha na própria casa. Porque essa questão de quando chega a necessidade de se retirar aquela família do ambiente em que ela vive, que esteja ameaçada, que esteja envolvida com o tráfico, como é que a justiça conduz? Nós temos o programa de proteção, né, que é o PPCAM. Então a gente comunica, eu faço parte, nós temos reuniões periódicas, né, e a gente comunica e eles tiram o adolescente daquele ambiente junto com a família. Isso é difícil, né? Tirar da casa onde normalmente mora, na região metropolitana estuda. tem os lugares já, né? Que são sempre... Né, doutora Reis, isso é um caso também que acontece quando a família não tem estrutura quase nenhuma. Pois é, quando você retira, né? Porque geralmente a família mesmo, quando ela tem um mínimo de estrutura, ela sai, consegue. Se organiza, né? E tira aquele filho dela lá para outra região da cidade ou outra cidade
e resolve o problema. Agora, o PPK atua naquelas famílias que não tem nenhum tipo assim, de estrutura. Aí eles têm que ser retirados do local, vão para outra cidade, vão para outra região da cidade. Isso muda muito a vida deles, né? Não, muda completamente. Você imagina, a pessoa tem que esquecer aquele passado dela para ir criar um futuro ao qual ela não tem nenhum preparo, né? Normalmente então, local ermo, né? É uma questão dramática, mas que às vezes, para salvar uma vida, é necessário, né? A gente tem esse programa, a doutora Ana Paula bem lembrou, né, que foi criado pelo governo do estado, né, já tem também, minha memória está falhando aqui, mas é bem anterior ainda ao CIA, né? 20 anos. 20 anos já. 20 anos, né? E fazem parte das políticas públicas do estado que precisam também implementar outras, né? Nós temos, por exemplo, o programa Fica Vivo, que às vezes a gente fica assim, observando que ele acaba entrando num processo de fragilidade, né? E ele é super importante, porque ele fica junto dos meninos, fica junto da comunidade, eles conhecem aquele pessoal que mora, que fica por ali. Atua nas escolas também. Atua nas escolas, mas às vezes até menos nas escolas, mas ficam dentro da comunidade, dentro daquela região ao qual os meninos, por exemplo, praticam o ato infracional do tráfico de drogas, né? A gente sabe dessa questão, que é muito grave, né? Dessa exploração, né? E a gente tem sido um pouco condescendente até com os meninos do tráfico de drogas, exatamente por conta dessa situação. A gente faz uma intervenção mínima, né, doutora Ana Paula? Mas que, infelizmente, às vezes a própria sociedade não consegue entender isso, porque acha que o adolescente tem que ficar anos e anos na prisão, né? E esquecem, né, que a adolescência é um período muito pequeno da nossa vida, né? Entre 12 e 18 anos, né? Se você ficar 3 anos, você vai ficar 50% do período da adolescência preso. E que é a fase que a gente está falando. É uma fase, né, excepcional, né? Excepcional, exatamente. É importante que a gente coloque, por isso que o trabalho do Centro Integrado é muito mais, de importância extrema, porque o ECA, ele diz que para aqueles adolescentes, né, envolvidos no ato infracional, existem as medidas socioeducativas, né, que são essas que já foram mencionadas aqui, e existe também as medidas protetivas. A gente não pode esquecer que o juiz ali, na audiência, presidindo a audiência, na presença do promotor, na presença do defensor público, ele muitas vezes, verificando ali o procedimento, não é caso nem de aplicação de medida socioeducativa, né? A maioria das vezes. Na maioria das vezes, sequer aplica medida socioeducativa. Muitas vezes, a situação que é posta ali na frente para análise, ela requer mais proteção do Estado do que a socioeducação. Né? Então existe Ana Paula, mas aí que a gente esbarra aí na estrutura. Aí, né? Que a gente esbarra porque naquele problema. Precisa de um psicólogo, por exemplo. Sim. Aí leva 2 meses para a primeira consulta, mais 2 meses para a segunda. Qual o tratamento que vai dar certo? Você perguntou para a doutora Risa a questão da reincidência, né? No nosso caso lá, da reiteração de ato infracional. Ah, mas ele terminou de cumprir medida socioeducativa, ele volta para o território e volta a incidir novamente no tráfico. Vai voltar a incidir. Acho que qualquer um de nós que estivesse na pele dele também voltaria a reiterar no ato infracional, porque ele volta para o contexto do território, que ainda é hostil para ele, onde ele não tem oportunidades diversas do que a incidência no tráfico de drogas. Vocês diriam, então, que o maior desafio agora é conseguir essa continuidade de programas de acompanhamento. A gente conseguir políticas públicas bem organizadas nos territórios de vivência desses adolescentes, que fortaleçam o vínculo saudável dele lá com o território, junto à escola, junto aos equipamentos de saúde, junto às áreas de lazer. Esses nossos adolescentes, muitos deles, nos relatos que eles dizem, que a gente pergunta para eles assim, como que você se diverte lá onde você mora? Onde que é seu espaço de lazer? Né? Onde que você joga uma bola? Onde que você anda de bicicleta? Onde você solta uma pipa? Sabe?
essas coisas que são, né, Naturais, né? naturais, né, De todo menino, né? de todo menino e tudo mais. Da fase. Isso não existe. Não existe uma quadra, não Outra- existe um outra- centro cultural, não existe um espaço de lazer onde esses As adolescentes... políticas públicas têm que ser integradas. para que isso Exatamente. E, doutora seja Ana Paula, ainda tem solucionado. esse detalhe também, que esses meninos, eles não têm assim, nenhum tipo assim, de facilidade para poder sair daquela região. Sim. Porque quando eles vêm para outros pontos da cidade, né, vamos colocar assim, uma região da Savassi, eles se sentem muito discriminados, porque quando chega aquele menino lá, todo mundo já olha assim, opa, cuidado, aquela coisa toda, entendeu? Então, assim, eles não têm essa naturalidade. Então, esses espaços, para eles, são super importantes para que eles possam ter confiança e, em determinado momento, e a escola, né? Porque a escola é tudo, né? Eles terem o conhecimento, porque aí ninguém retira deles. Ok, vou agradecer muito, o debate rendeu bastante, espero que vocês voltem para outros debates, outras discussões. Estamos Né? às Muito ordens. obrigada pela presença de vocês. Obrigada a vocês. E a você que esteve nos acompanhando, continue ligado aqui na TV MP. Até breve.